A graça e a paz, igreja, amém? Milagre já aconteceu com o Robson fazendo oração, tá? Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. Pega aqui. Aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso. Quem quer viver algo diferente da parte de Deus esta noite? Você deseja também? Em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Gostaria de pedir aos amados irmãos, à igreja, que abrisse a sua Bíblia em João, o Evangelho segundo o relato de João, no seu capítulo 2, em nome de Jesus. João 2, Evangelho de João, capítulo 2, versos 13. João, capítulo 2, versículo 13. Tinha alguns esboços já preparados, e foi pela vontade de Deus que eu ministrasse nesse, em nome de Jesus. A gente quer algo, mas Deus nos leva em outra direção, né, pastor Flávio? Sempre a vontade dele, que é boa e perfeita. Amém? Todos acharam? Aleluia. Vou ler aqui. Eu leio um e os irmãos leem um outro. Vamos do versículo 13 em diante. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Jesus respondeu e disse-lhes: destrói este templo, e em 3 dias o levantarei. Amém. Louvado seja o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. Vimos em João, Marcos e Mateus, Jesus adentrando o templo, e esses 3 relatam esta entrada do Senhor no templo, cada um da sua forma, cada um a sua visão. Vemos também Lucas relatando uma vez também que o Senhor adentrou o templo. Eu não estou dizendo as sinagogas, mas digo o templo em Jerusalém, que foi em sua infância. Sabemos que nessa parte se cumpria sobre Jesus o que era estabelecido para todos os judeus naquela época. E Jesus era uma criança, mas deveria ser apresentado no templo. Sabemos também que a palavra nos diz que tinha um homem cheio do Espírito de Deus, chamado Simeão. E este recebeu da parte de Deus uma dádiva, algo maravilhoso, que não fecharia os seus olhos enquanto não visse o nosso Salvador passar por aquelas portas.
e foi agraciado com isso. Foi felicitado pela parte de Deus com isso. Mas agora nesta passagem em João, vimos Jesus chegando a casa. E vimos que Jesus, ele chega meio que talvez nervoso, prepara um chicote. A palavra fala que ele vira as mesas, que ele espalha os bois, joga o dinheiro para cima. E na minha mente, na minha cabeça, eu não consigo imaginar chegando com tamanha educação. Hein, licença, fazendo um chicote aqui, mas queria que você tirasse essa mesa para lá, queria que você soltasse esses bois daqui. Mas eu vejo nesta passagem, tendo a visão dele chegando meio nervoso, irritado com aquilo que acontecia ali no templo. E nas três outras passagens, em Mateus e em Lucas, qual vamos ver daqui a pouco, tem o mesmo relato. Mas só que em cada uma delas tem uma distinção diferente para as nossas vidas. E eu não sei porquê, podia ter começado, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Senhor me fez caminhar ao contrário, quando meditava e explanava essa palavra em meu coração. No seu versos 17, me tocou profundo quando a palavra diz: então os seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o seu zelo pela tua casa me consumirá, me devorará, me tomará por inteiro. E quando falamos de casa, pensamos talvez só nas paredes do templo. Pensamos só naquilo que foi edificado. E quando fala de morada do Espírito Santo, lembramos também que somos templo, Diego? Recordamos também que somos templo do Espírito de Deus. E esse zelo, creio que não é só um zelo em limpar, dizimar, ofertar. Não é só um zelo de se cuidar das coisas da porta para dentro, mas também se faz referência da porta para fora. Às vezes como postura, um posicionamento de cristão. Às vezes querendo que outras casas sejam erguidas para a morada do Espírito Santo de Deus. E temos trabalhado nesse ano de despertar em nossas vidas, que não só nós despertemos, mas que façamos outros serem despertos também para a chegada e a volta do nosso Salvador. Lembro muito bem do culto de quinta-feira, e gosto bastante também de ver, até comentei com ela, de ver Eduarda ministrar. E lembro que isso foi muito bem colocado para as nossas vidas, que é um ano que não devemos ficar inertes. O crente sentou, louvou, recebeu a bênção e foi embora. É bem mais fácil, bem mais cômodo. Mas temos chamados dentro desta obra, dentro deste ministério, nesse despertar, para um posicionamento diferente em nossas vidas. Bem diferente em nossas vidas. Hebreus 12, versos 1 diz: portanto, também nós somos considerados que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com a perseverança a corrida que nos está proposta. E que corrida é essa? O que foi que Deus ministrou ao coração dos nossos pastores? O que Deus colocou para eles, para que seguimos como linha, como foi os outros temas, nos anos seguintes,
para que vivemos e vivenciamos aquilo que Deus quer fazer com esta igreja, com este ministério, com a sua vida, na sua vida, através para a sua família. O que é que queremos viver verdadeiramente? Pastor, está fugindo por tangente, está indo longe da palavra. Não, a gente vai chegar lá, fica tranquilo. A palavra diz bem assim que o Senhor ainda vira para os judeus, os escribas que estavam ali, sobre o que ele fez e como ele relatou. Como eu disse, ele chegou, não tranquilo. Ele chegou, meu irmão, tira, sai, solta, isso aqui não faça da casa do meu pai um lugar de vendas, um lugar de corrupção, um lugar que não foi feito desta forma, mas e com zelo, guarda em oração, que é para isso que foi feito. E a palavra fala bem assim que eles indagam Jesus. E Jesus fala, derruba o templo todinho. Ele será reconstruído em 3 dias. Eles não entenderam. A palavra fala bem assim que ficaram revoltados com isso. Isso trouxe injúria para o coração deles. A palavra fala bem assim que eles ainda cogitam e falam também com o Senhor. Como pode você construir em 3 aquilo que os nossos ancestrais levaram 46 anos para construir? Mas Jesus já dava os sinais, manifestava o que estava por vir, o que seria feito através da vida dele, da morte dele e da ressurreição de Jesus Cristo. Como seria hoje? Como seria hoje, se em cada casa de oração, cada igreja, hoje, Jesus passasse pelas portas? O que ele encontraria? O que ele veria? Não quero falar de nenhum outro ministério, irmão, mas tenho certeza que por muitas vezes se escandalizaria, ficaria triste, magoado. Ficaria perplexo por algumas coisas que têm acontecido, estão crescendo cada vez mais dentro da igreja. Sabe, quando eu tomei a decisão de vir para o Ministério TDA Church, comentei com um amigo meu desse tamanho. Alguns sabem quem eu falei? Não vou dizer quem é, mas está lá no fundo. Comentei com ele, falei bem assim, cara, senti a saudade disso. Vou ficar nesse ministério, cara. Minha família já estava apaixonada. Eu já tinha visitado a TDA, vi aquela moçada. Estou com saudade de ver vocês pulando, dando cambalhota. Isso eu não vou explanar aqui logo. Mas quando eu vi aquela moçada louca, aquela galera louca, a primeira vez que eu visitei, eu fui no segundo, no terceiro, acho de 2 anos. No quarto eu já estava, né? Na TDA, nos aniversários. Nem sabia que um dia estaria aqui, irmão. Mas quando eu chegava lá, via aquele pessoal louco, pirado, dando cambalhota, pulando, as meninas dançando, o irmão chorando de um lado, o outro do outro. Daqui a pouco, pastor Flávio indo na frente, ministrando a palavra. E eu virei uma certa ocasião para o Josemar, e falei bem assim, cara, estava com saudade disso, vivenciar, de receber a palavra de Deus, de entender, ser esmiuçado no meu coração, sem muitos rodeios, sem querer levar a gente para prestar atenção nas coisas que só são terrenas, pois Pedro também nos lembra, né, que essas coisas são perecíveis, elas se destroem, se desfazem com o tempo, elas não duram para sempre. E eu fiquei alegre, feliz, falei, ó, é ali, hein? Minha mulher morreu de rir quando eu falei, vamos ficar na TDA, tá? Vou falar com o pastor. Aí você pensa em Jesus. Como seria passar das portas das igrejas que existem hoje em dia e adentrar? Como seria?
será que ele se revoltaria? Mandaria descer do altar? Desce aí, irmão. Sai, não está falando nada do que eu falei. Eu sinto que a revolta de Jesus, naquele momento, quem é que limpa a casa e dá faxina? Quem? Levanta a mão aí, gente, que dá uma faxina na casa, o homem também não tem problema não, tá? Fica com vergonha não. É massa quando você limpa uma casa toda limpinha e cheirosa, chega alguém com o pezão enlameado, todo sujo. É top, não é? Vocês gostaram? Vocês riram porque eu acho que vocês gostaram. A minha mulher manda eu ficar do lado de fora. Fica aí, depois que secar, eu vou botar um paninho, você limpa os pés e entra. É desse jeito, né, Natália? Mas é mais ou menos assim, irmão. Dá revolta em você? Fica triste, fica, Natália. Você quer chegar lá ainda? Fica, não fica? Cara, é um pouquinho da revolta que eu acho que Jesus sentiu. Ele veio para expiar os nossos pecados. Ele veio para trazer a verdadeira salvação. Alguns que estavam ali não conseguiram entender o que estava acontecendo. Outros sabiam quem ele era. Muitos dos que estavam ali sabiam quem era Jesus Cristo, mas não conseguiam aceitar. Aqueles bodes, aquelas ovelhas, aqueles bois, aquelas pombas que ali estavam, as olhinhas que estavam para ser vendida e ofertada, juntando tudo, não chegava um mínimo do valor que Jesus tem em nossas vidas. João, seus versos 29, no seu versículo 1 diz: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. João faz essa declaração e ele não estava no templo. João faz essa declaração e ele não compactuava junto com os sacerdotes, mas era a voz que clamava em meio ao deserto, abrindo o caminho do nosso Salvador. E aquele que tem o Espírito de Deus em si, sabe reconhecer quem é Deus para a vida dele. Marcos, no seu capítulo 11, dos seus versos 16 e 17, Jesus declara, e Marcos nos simplifica, dizendo no seu versículo 17: e admoestando-vos, exclamou: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, vós, contudo, a tendes transformados em covil de ladrões. E Marcos tem duas coisas maravilhosas também, que acontecem antes e depois. A palavra fala bem assim que, pelo poder que também é dado a Jesus sobre todas as coisas, Jesus, com fome, passa e vê uma figueira. E em Marcos, ele diz também: então a repreendeu, nunca mais, em tempo algum, como alguém fruto de ti. E os seus discípulos escutaram quando proferiu isso. A palavra diz bem assim que quando Jesus Cristo sai do templo, quando ele fala isso, quando ele explana isso para aqueles que estão ali, em sua saída, Pedro repara que aquela figueira tinha se tornado infértil, estéril, secada, morrido. Eu vejo isso como um sinal também para nós, muito forte.
que não devemos só nos parecer com cristãos, mas devemos verdadeiramente sermos cristãos. Eu lembro que em uma pregação do pastor Flávio, ele disse, e lembrou muito bem, que antigamente, quando se tratava de ser um crente, você não precisava nem de fiador, Diego. Fala, não precisava não. Não precisava. Irmão, vou levar, depois eu venho aqui e acerto com você. Você é de qual igreja? Ah, da igreja do pastor tal. Pode ir, Wilson. Pode levar. Pois eu sei que você vai acertar. Hoje isso mudou. Se reverteu na vida daqueles que seguem a Cristo. Não do verdadeiro, da noiva verdadeira, mas de muitos que parecem, mas não são. Que até pulam e sambam, dão cambalhota, mas fora da igreja não são. Isso modificou demais. E trouxe uma imagem ruim para dentro da igreja. E se multiplicou cada dia mais isso. Hoje, se você for em algum lugar e fizer isso, não, eu sou crente da igreja tal. E, não, mas arruma um cartão, arruma outra coisa aí. Sério? Acabou, cara. Acabou. Não devemos só nos parecer por fora, mas muito mais por dentro. Muito mais por dentro. Cristo declara aqui em Marcos: a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Você acha como aqueles homens que estavam ali receberam isso? De que forma eles receberam isso? Ficaram muito mais ainda revoltados com Jesus Cristo. Porque acreditava-se que a salvação era somente e exclusivamente dos judeus. Mas eles rejeitaram a salvação. Mas Cristo nos unificou. E agora, através dele, também somos salvos. E aí, eis em Mateus, que também repete o mesmo texto. No seu versículo 13, em Mateus 21, diz bem assim: escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então, levaram a Jesus no templo, cegos e aleijados, e eles os curou. Percebe as três visões diferenciadas? João relata de um jeito, Marcos relata de outro, mas aqui você vê Mateus relatando de algo mais profundo ainda para as nossas vidas, que além de Jesus ter feito isso, a purificação do templo, a limpeza do templo, ter tirado aquilo que não pertencia à casa de Deus para fora da casa de Deus, ele começa a fazer seus prodígios, os milagres. E o povo que estava ali foram apresentando a Jesus Cristo, coxos, aleijados, e foi curando dentro da casa do Pai. A palavra fala bem assim, que entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus, e as crianças exclamando no templo, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele. Isso é até hoje em dia. Isso acontece hoje em dia. Só que a revolta é de forma diferente. É de outro jeito. Alguns acham que a igreja tem que ser dirigida da forma que eles acham correta. Para que essa igreja tem que se movimentar, tem que andar, tem que fluir?
Se esquecem o porquê Jesus morreu nessa cruz. Tem uma canção que foi muito criticada há um tempo atrás de uma menina. Esqueci um pouco da letra, mas eu acho que ela fala que, tipo, as pessoas hoje em dia fazem culto para si mesmo, campanhas para si mesmo, alguma coisa assim. E eu lembro que muitos ficaram revoltados com essa menina. E eu fui puxar na internet alguns dos que estavam indo lá falar mal dessa menina. Os caras cobrando para ministrar a palavra mais de 50 mil reais, mais de 60 mil reais na casa do Senhor. A palavra fala bem assim, que foi te dado de graça. De graça também você tem que retribuir. Quando o Paulo fala bem assim, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que riqueza Jesus Cristo carregava. O que ele levava em si? A bolsa nem com ele ficava. Ficava sobre a administração de outros. A casa de oração, a casa de Deus, verdadeiramente tem que ser para cura, conversão, vidas diante do altar. E quando você começa a ministrar a palavra verdadeiramente, fervorosamente, ministrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é aquilo que vai trazer o escape em tudo o que você precisa. Eu digo, da parte financeira, a sua parte emocional, a sua parte de saúde, a sua parte espiritual. É somente Ele. Somente o Cristo. Somente Jesus. A palavra fala bem assim que eles começaram a ficar revoltados, Natália. Poxa, o cara ministra com autoridade de quem? Que ministração é essa que o Senhor não tem dado aí? Quem ensinou ele? Sabe por quê? Porque revolta o coração de alguns. Revolta muitos outros. Quando você ministra claramente que isso aqui é o que tem que ser seguido. Apocalipse fala o que é acrescentado e o que é tirado, irmão. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Tem um lugarzinho que está sendo escrito todas as coisas. E Jesus contempla e isso fica guardado. E num dia isso vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado de todos. Não adianta falar, eu não sabia, eu não vivi, eu não entendi. A oportunidade está sendo dada agora, nesse presente, neste momento, para as nossas vidas. É a casa de salvação através de Jesus Cristo. João 14 diz: asseguro-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não por mim. Não existe um outro caminho a ser trilhado. Pode fazer milhões de campanhas, pode vender chaveirinho mágico, capa da invisibilidade. Não existe outro caminho para a salvação e a redenção dos nossos pecados, se não for através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Versículo 16 de Mateus ainda continua: não ouves o que crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: sim, eu vos nunca listes, e vós nunca lestes, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos recitados o mais precioso louvor. A gente tem falado nessas 3 passagens de um templo terreno. Um templo feito e construído pelas mãos de homens. Quando Jesus
vira para os sacerdotes e diz que ele construiria um templo em 3 dias. Ele veio construir, através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, um templo mais precioso do que aquele que levou 46 anos para ser construído. E como temos cuidado deste templo? Esse templo é eu e você, irmão. Esse templo somos nós. A palavra diz que naquele exato momento, quando o Senhor declara sobre está consumado, o véu se rasga. Naquele momento, Deus declara que agora não vai mais fazer morada em paredes feitas e construídas pela mão de homens, mas Ele prefere, através de uma aliança, de um aquebrantamento de coração, Ele prefere que quando você com seus lábios declara que Ele é o real Senhor da sua vida, Ele prefere fazer morada em você, em mim. E como temos cuidado? Será que igual em Marcos? Será que igual João nos exclama, tamanho zelo tem guardado, protegido este tempo? A palavra fala que lá fora jaz o maligno. Ele tem tentado achar brechas em minha vida, na sua vida, distrações para que a gente saia da presença de Deus. E nesse ano de despertar, como temos cuidado deste tempo, meu irmão? E neste ano, que essa igreja vai romper. Eu não estou dizendo que talvez, não, irmão. Ela vai romper. Se você não se propuser, o Senhor vai acrescentar alguns que vão se propor. E não adianta depois ficar sentado no banco falando, poxa, eu queria estar lá, eu queria movimentar. Se movimenta. Seja esse templo, nesse despertar. Eu sei que temos problemas, irmão. Eu sei que temos dificuldades e temos coisas que nos atrapalham. Mas em nome de Jesus, essas coisas vão cair por terra. Em nome de Jesus, as barreiras não vão segurar o meu e o seu ministério. Em nome de Jesus, irmão, vamos romper como a igreja unida. Não é para mostrar para os outros, não. Oh, a igreja de vocês lá é massa. Ah, o pastor de vocês é massa. A pastora de vocês é massa. Não. É por declaração que o que temos vivido aqui, nesta casa de oração, é algo real para as nossas vidas. É algo que tem modificado o nosso ser, irmão. É o alimento que tem nos alimentado, não só aqui no domingo. Foi o microfone, fale, calma. Não só no domingo e na quinta ou nas dias, mas ele tem servido de seguimento para as nossas vidas o dia todo, o tempo todo, o momento todo. Sabe por quê? A palavra fala bem assim, que ninguém sabe a hora e o local. Vai ser como um relâmpago, um piscar de olhos. Os céus se abrirão e ele retornará. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender isso? Alguns se assombram com as coisas que estão acontecendo. Talvez até como aqueles cambistas, os escribas, os fariseus que estavam ali no templo. Não tiveram reação diante de Jesus. Mas estas coisas tinham que acontecer para que se cumprisse tudo aquilo que Deus tinha declarado. Algumas coisas estão acontecendo, algumas profecias estão acontecendo. Ai, pastor, mas eu tenho medo de morrer. Ai, pastor, irmão, se prepara, você não sabe. Não fica lá e cá, não. Crente no meio do muro vai ser partido no meio.
Toma um posicionamento. Ai, pastor, mas eu estou cheio de problemas, cheio de coisas psicológicas, cheio de problema no coração, cheio de problema no casamento, no namoro, na escola, no trabalho. Essas coisas sempre existiram e sempre vão existir. Mas abre caminho. Deixa Jesus adentrar o templo. Deixa Jesus entrar e fazer a real diferença. A palavra diz bem assim, em Mateus 18. E disse: com toda certeza vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos tornastes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se torna humilde, como esta criança, este é o maior no reino de Deus. Coração puro e limpo, aquebrantado e alegre diante da presença de Deus. Coloque-se de pé, igreja, em nome de Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos. Em nome de Jesus. Queria que você entendesse dentro do teu ser que essas paredes estarão aqui amanhã. Bem certo. Nelas não contém vida. O telhado vai estar, as ferragens vão estar, os ventiladores vão estar, o portão vai estar. Todas essas coisas físicas vão estar aqui amanhã. Mas Jesus está te chamando para você trazer zelo para este templo. Coloca as tuas duas mãos assim, ó, no seu coração. Isso. Ele quer trazer zelo, cuidado. Mas Ele quer antes tirar aquilo que o atrapalha. Ele quer antes limpar e purificar aquilo que tem atrapalhado o contato entre Ele e você. O Senhor quer jogar essas coisas para fora. Ele quer ser verdadeiramente o seu único e real ligação com Deus. Esta ponte é inabalável, irmão. Nada pode abalar esta ponte chamada Jesus Cristo. Refaça as alianças. Retorne ao caminho ao qual você começou. Peça avivamento novamente a Deus. Fala, Senhor, traz tudo em volta de novo. O amor que eu tinha, a coragem que eu tinha, a loucura que eu tinha diante da tua presença. Mas viva o melhor de Deus agora. Amanhã você não sabe, só pertence ao Pai. Agora.